Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de pontuação. Nesta aula, nós vamos começar por um resumo daquilo que vimos na primeira aula, na aula passada. Então, vamos resumir aqui inicialmente. Eu quero que você tenha aí no seu PDF, procure um espaço no seu PDF, tá? Não quero me meter na sua vida, não. Ó, não quero me meter na sua vida, não, mas vai lá, pega um caderno. Sai aí dessa modorra, dessa preguiça. Aliás, eu preciso comentar. Ontem eu estava aqui dando aula no YouTube, aí quando eu cheguei a casa, o professor, a esposa do professor Herbert, que é a Aline, ela falou assim: Dri, corre no YouTube do Estratégia agora, corre lá, que a menina que foi o segundo lugar geral do TCU, você sabe o que foi o concurso do TCU, né? TCU, Banca FGV, foi o concurso mais, assim, um dos mais complexos do ano. O segundo lugar do TCU tá falando de você, tá falando assim, morrendo de amor por você. Aí fui lá, aí fui curtir, nossa, que entrevista. Não deixe de acessar a entrevista dela, está no YouTube do Estratégia, segundo lugar do TCU. E aí, eu entrei na hora que ela estava falando de mim. Aí ela falando assim: olha, eu gosto de PDF. Ela falando, os alunos do Estratégia, grande parte estuda PDF. Então, assim, 99% das minhas aulas são em PDF do meu estudo. Mas português eu estudo quadrinho em videoaula. E eu estudava videoaula, ela falando que estudava videoaula, ela fazia as aulas, tá? Ela usava os meus vídeos para lazer. Olha isso. Ela falou assim, Adriana, olha, eu pegava a Adriana assim, aquela leveza, e aí eu usava assim, quando eu estava muito cansada, ou no sábado à noite com meu namorado, a gente ia curtir os vídeos de FGV da Adriana. Então, é isso, tá? É isso que eu desejo para a sua vida. Eu desejo que português passe a ser um lazer. Eu desejo que português seja assim. Ai, preciso dar uma descansada, vou assistir a aula da Dri para dar uma relaxada. Entendeu? Foi assim que ela alcançou o segundo lugar, assistindo às aulas e aproveitando a leveza. Porque eu acho que a gente estuda com leveza. Não adianta assim, vamos. É claro que o assunto é pesado. E quanto mais pesado, maior deve ser a leveza, né? Soltar uma gargalhada no meio do assunto, isso vai fazer você se sentir melhor, não esqueça isso. Então, com muita leveza, a gente começa aqui a fazer um resumão. Eu quero que você anote aí, bora? Então, ó, eu vou resumir, para cada regra eu vou colocar um exemplo. Cada regra, um exemplo. Então, a gente vai dividir a folha em duas partes. De um lado, a regra, do outro lado, o exemplo, tá bom? Então, eu não vou nem dividir na ordem, exatamente na ordem que eu coloquei, porque eu vou melhorar. Eu vou melhorar o material da teoria. Eu vou explicitar melhor. Só obedeça. Vamos lá. Então, primeira regra. Primeira regra diz respeito ao vocativo. Isso é só um resumão, a gente vai listar as regras. E eu vou colocar exemplo, porque resumo, o legal é ter exemplo, tá? Lembrando que vocativo é chamamento. Vocativo é chamamento, tá bom? Vocativo é chamamento, tá comigo? Então, ó, vou colocar aqui um exemplo, ó. Então, para cada regra um exemplo. João, venha já. Lembrando, pessoal, que se o vocativo vier no início da frase, é uma vírgula só. Né? Se ele vier ali antecipado, é uma vírgula só. Se ele vier intercalado, nesses exemplos eu vou colocar todas as hipóteses que podem complicar. Venha, João, já. Se ele vier no meio, aí serão duas vírgulas, né? Porque aí o vocativo está intercalado. Então, ele tem que ser isolado por vírgula. Se vier no início, uma vírgula só. Se vier no meio, duas vírgulas. Se vier ao final, uma vírgula só, isolando o vocativo ao final, tá bom? Então, ó, fechamos a primeira regra. Depois vem a regra número 2, que é o
aposto. O aposto, hoje a gente vai falar... vai ficar muito boa essa aula hoje. Aposto, lembrando que aposto, não podemos esquecer, temos que levar debaixo do braço, que aposto é substantivo que explica, no caso do aposto explicativo, que explica outro substantivo. Pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser um numeral. Então, aposto é caso, ó, anote tudo que depois eu vou tirar daqui. Então, anote comigo, ó, aposto é caso de substantivo. Estou falando isso porque você já chegou a um nível que você vai poder entender o que eu vou falar hoje. Se for adjetivo, não é aposto. Se for adjetivo, não é aposto. A gente vai ver isso. Se for adjetivo, não é aposto, tá bom? Então, aposto é substantivo que explica outro substantivo. Aposto é caso de substantivo. Então, o aposto pode ser um substantivo, pode ser, eu vou até colocar um asterisco aqui, algumas coisas eu vou usar asterisco, porque eu não quero que venha, que me atrapalhe ali, mas que convém anotar. Pode ser um substantivo, pode ser um pronome substantivo ou numeral também. Pronome ou numeral também podem exercer a função de aposto. Aí, vou te dar um exemplo, né? Então, você diz assim, ó, João... Peraí, desculpe, vou colocar o vermelho para ficar igual. João, meu professor, chegou. Tá? Então, quando você diz assim, João, meu professor, chegou, então, isso aqui é o aposto explicativo, tá? Tá todo mundo comigo. Essa aula tá rolando ao vivo, tô aproveitando aqui umas dúvidas. Dri, a posição do vocativo muda o sentido da frase? Suelen, é difícil generalizar. Em geral, não. Em geral, o vocativo ele pode circular ali, andar ao longo da frase. Mas é claro que isso vai depender muito da entonação, né, da disposição dos outros termos na frase. A gente não pode generalizar. Então, não generalize não, mas em geral o vocativo pode andar na frase, pode vir no início, no meio, no final, como eu coloquei aí no exemplo. É claro que tudo vai depender do contexto, é claro que eventuais alterações semânticas podem acontecer, tá bom? Então, ó, João, meu professor, chegou, tá vendo isso daqui? Então, ó, meu professor é o aposto explicativo. Lembrando que o aposto é sempre, o núcleo do aposto é sempre um substantivo. Pode ser um substantivo, isso aqui é um núcleo, ó, esse círculo núcleo, para você lembrar que existe sempre um núcleo. E esse núcleo do aposto é um substantivo. Poderia ser um pronome, poderia ser um numeral, em geral é substantivo, tá bom? Então, vamos lá, isso aí. Então, essa foi a segunda regra. Existem outros tipos de aposto, a gente estudou isso lá em análise sintática, só que para pontuação, não importa falar dos outros tipos de aposto, a gente tem que falar mesmo do aposto explicativo. Lembrando que existem outros tipos. Existe o aposto resumitivo, enumerativo, né? E vimos também que o único aposto que não vem isolado por vírgula é o aposto especificativo. Eu acho que vale a pena anotar no resumão, que é para você não esquecer. Ó, eu vou colocar aqui, eu vou mudar de cor para gente fazer uma observação, tá bom? Ainda ó, vou dividindo aqui a minha tabelinha, eu vou dividindo para você, porque eu tenho pouco espaço, você tem mais espaço aí. Eu vou colocar essa observação. Aposto especificativo é aquele que vem, ó, que nomeia, o que nomeia vem sem vírgulas. Ele vem sem vírgulas, porque ele nomeia, lembra? Então, você diz assim, ó, vamos lá, você diz assim, vamos ver lá um exemplo. Lembra? Sei lá, demos exemplo, Praia de Copacabana, Praça da República, vamos falar de São Paulo, né? Vocês assim, ó, a Praça da República, Praça da República. Outro exemplo, ó, professora
Adriana. Outro exemplo, mês de maio. Pronto, com esses 3 exemplos você vai entender, vai lembrar a regra. Tanto Praça da República, quanto Adriana, quanto de maio, são apostos especificativos, porque dão nome. São aqueles que dão nome, é o nome da praça, o nome da professora e o nome do mês. Então, aposto especificativo vem sem vírgula, eu não poderia colocar aposto ali, né? Eu não poderia colocar praça, vírgula, da República, eu não poderia colocar professora, vírgula, Adriana, eu não poderia colocar mês, vírgula, de maio, tá bom? Você que está acordando agora, chegando agora para a aula, lembra que a gente está listando todas as regras de uso da vírgula. Hoje a gente acaba vírgula. Você tem que estar com as vírgulas organizadas na mente, não vá anotando. A gente começou pelo resumão e hoje a gente acaba vírgula, tá bom? Então, ó, tô fechando aqui. Essa foi a segunda regra. Vou fechar aqui. Deixa eu fechar aqui melhor. Não vai caber. Aqui dá. Tá? Fechamos. Aí, vamos para a terceira regra, que é a regra do uso das vírgulas nas enumerações, uso da vírgula nas enumerações. O que são enumerações? Lembra que nós vimos algumas questões com enumerações? Enumerações são termos de mesma função sintática, termos de mesma função sintática. Às vezes as bancas falam enumerações, às vezes as bancas falam termos de mesma função sintática, tá bom? Então, Praia da Pipa não é aposto, certo? É o nome da praia, né? Pipa não é o nome da praia, é aposto. Da Pipa é o nome da praia. Praia da Pipa. Se é um nome, é aposto especificativo. Daí você não vai colocar o da Pipa entre vírgulas. Eu fui a uma praia, vírgula, da Pipa, vírgula. Não, porque é o nome da praia. Tudo que for nome, Praça da República não é o nome da praça. Adriana Figueiredo não é o nome da professora. Da Pipa é o nome da praia, da praça, praia. Então não vai colocar com vírgula. Dri, pode escrever um pouquinho maior? Ah, lascou-se. Tá muito pequeno, professora, eu não tô enxergando. Professora, vem aqui escrever no meu caderno. Tá bom, vem. Ó, vou aumentar. É que precisa caber no meu resumo, poxa. Aumenta isso daí. Ó, termos de mesma função, tá bom. Vou tentar aumentar um pouco a letra, tá? Enumeração é a apresentação de termos de mesma função sintática. Então, você diz assim, ó, comprei, vou colocar um exemplo. Comprei banana, vírgula, maçã, vírgula, pera. Vai escrevendo comigo que você vai enxergando, tá? Tudo bem, eu vou aumentar. Estou me esforçando para fazer o meu melhor. Professora, regula a caneta aí, toma vergonha na cara. Não, gente, a caneta tá regulada. Já falei que eu tenho probleminha na mão, tá? Eu não escrevo com firmeza. Pô. Aí não, detalhe que o chat é solidário. Tipo, se um fala, todos falam. Tá pequena mesmo. Tá pequena em vários, assim, tá pequena, tá pequena, tá pequena. Não vou aumentar, porque eu não consigo. Vem, ó, comprei banana, maçã, pera. Vambora, isso aí. Vá anotando aí, tá? Vá anotando. Aí, veja, é a vírgula nas enumerações, vírgula separando termos de mesma função sintática. Lembrando que antes do último termo da enumeração, eu posso usar vírgula e posso usar o e, tá? Antes do último termo da enumeração, eu posso usar vírgula e e, tá bem? Eu posso dizer assim, comprei banana, maçã e pera. Eu posso usar a vírgula, posso usar o e. Lembrando que se eu usar o etc, lembra? Eu posso usar o etc? Posso. Então, ó, dizer, uma outra coisa que você aprendeu comigo, ó. Quando você usa a vírgula, vou colocar aqui ao lado para você não esquecer, estou colocando tudo que é importante que a gente viu na aula passada, condensando num único slide. Então, ó, comprei banana, maçã, pera. Quando você usa a vírgula antes do último elemento, significa que são
exemplos, exemplos. Ou seja, não foram todos. Exemplos. Quando você usa o e antes do último elemento, comprei banana, maçã e pera, significa que, muda o sentido, significa que todos os elementos foram citados. Lembra que nós falamos sobre isso? E que há uma alteração semântica. Se eu uso a vírgula, eu estou apresentando só exemplos. Se eu uso o e, isso quer dizer que eu falei de todos, eu esgotei os elementos da enumeração, tá bom? Por isso que há uma alteração semântica, ó, alteração semântica. Quando eu uso a vírgula, quando eu uso o e. Tá certo? Tá comigo aqui? Tá. Se eu usar o etc, é isso aí. Exemplos, pode haver mais. Tô aproveitando a interação do chat. Ó, então, quando eu uso a vírgula, significa que eu trouxe só exemplos e que pode haver mais. Pode haver outros que eu não tenha citado. E se eu colocar o e, significa que todos os elementos foram citados. Se eu usar o etc, é o mesmo que usar, ó, o etc seria o mesmo efeito de usar a vírgula. Ou seja, se eu faço assim, ó, comprei banana, maçã, pera, etc. Isso é o mesmo efeito, ó, do que dizer comprei banana, maçã, vírgula, pera. O efeito é o mesmo. Essa primeira frase é igual à terceira. Consegue ver isso? Você entendeu isso? Falamos disso na aula passada. Por quê? Porque quando você usa o etc, significa que há outros que não foram citados, que pode haver mais, entendeu? Ou seja, você está aí dizendo, e outros que eu não citei. Lembrando que etc em redação deve ser evitado, porque dependendo do corretor, isso pode causar uma impressão ruim a ele, ao corretor, né? Porque o etc pode denotar uma falta de conhecimento. Tipo, a pessoa não sabe, entendeu? Se usar o etc, não use vírgula antes do etc. Faça exatamente assim, etc, ponto, tá? Tudo bem? Adriana, posso usar os dois pontos? Pergunta boa demais essa. Posso usar os dois pontos? Ó, vou até mudar de cor para responder uma pergunta do chat, que é uma pergunta muito comum. As pessoas perguntam assim, posso usar dois pontos antes de comprei? Dois pontos. Antes da enumeração, comprei? Dois pontos. Banana, maçã, pera, etc. A gente vai estudar os dois pontos, tá? A gente vai ver que uma das regras dos dois pontos é essa, é apresentar a enumeração. O grande problema é que quando você usa os dois pontos aqui, você deve evitar, evite. Por quê? Porque os dois pontos estão separando o verbo do complemento. Então, não use sinal, vou colocar vermelho. Não use sinal de pontuação nenhum no SVC. Não use sinal de pontuação no SVC, sujeito, verbo, complemento, entendeu? Então, você deve tomar cuidado com isso, porque se você coloca comprei dois pontos, banana, maçã, pera, você está separando o verbo comprar dos complementos dele, da enumeração que forma, esses núcleos aí são objetos diretos, eu não posso separar. O que eu poderia fazer? Você vai ver, ó, e legal essa dúvida, eu já estou até adiantando o que eu vou falar em dois pontos, mas eu acho que vale a pena, ó. Então, evite, ó, vou colocar aqui uma outra opção de você fazer isso. Vou colocar um asterisco roxo, ó, então, seria erro dizer, muita gente escreve assim, mas é erro, segundo a norma culta. Seria erro dizer, comprei banana, maçã. Seria erro. O que seria certo? Você, ó, esgotar aqui, ó, colocar o objeto aqui, ó, comprei tudo. Pronto, coloquei o objeto direto. Agora sim, eu enumero. Banana, maçã. Você entendeu? A primeira frase tá errada. A segunda frase tá certa. Porque no primeiro caso, eu tô separando o verbo do objeto direto dele. No segundo caso, eu não estou separando. Ó, o verbo está aqui, o objeto direto está aqui e banana, maçã
deixa de ser objeto direto e passa a ser aposto enumerativo. Olha que legal. Aí tudo bem. Eu posso usar os dois pontos antes do aposto, mas eu não posso usar os dois pontos separando o verbo, o SVC. SVC é sujeito, verbo e complemento. Não posso, tá? Muito boa pergunta, muito bom vocês perguntarem isso aí. Dri, o aposto especificativo nomeia o substantivo anterior, e isso, o aposto especificativo é aquele que nomeia o substantivo anterior. Então, ó, Praça da República é o nome dessa praça, ele nomeia o substantivo anterior. Adriana é o nome da professora, ele nomeia o substantivo anterior. Mês de maio é o nome do mês. Praia da Pipa, o aluno me perguntou se da Pipa é aposto especificativo. É, porque nomeia a praia. O aposto especificativo faz isso. E aí você não pode separar sujeito de verbo e verbo de complemento, tá? O que mais? Etc. quer dizer todos existentes e outros que não foram citados. O etc. quer dizer e outras coisas. Quando você usa o etc, significa que há outros que você não citou, tá? Dri, fica errado trocar os dois pontos por vírgula? Fica errado trocar a vírgula pelos dois pontos. Você vai ver, a gente vai estudar dois pontos, confia em mim, tá? A gente vai estudar os dois pontos. Não se preocupe com dois pontos agora, preocupe-se com o que você está vendo. A única coisa que eu falei de dois pontos que eu quero que você anote é que nessa enumeração, evite colocar dois pontos ali. O aluno perguntou, vale a pena anotar. O resto você vai ver comigo já, em outros sinais de pontuação. Ó, vou fechando essa terceira regra, estamos fechando o nosso resumão. Quarta regra que nós estudamos é a vírgula da elipse. É a vírgula da elipse. Lembrando que elipse é a omissão de um termo. Omissão de termo. Falamos sobre isso na aula passada e falamos, inclusive, que essa elipse é de verbo. A gramática não fala, né? Mas normalmente a elipse que há é de verbo. Então lembra que é também chamada de zeugma. Aí, eu vou só colocar um exemplo para você não esquecer. Você diz assim, os homens trouxeram a comida. Ponto. As mulheres, vou aumentar a letra, tá? Vou tentar aumentar, estou me esforçando. As mulheres, vírgula, a bebida, tá bom? Então, quando você diz as mulheres, vírgula, a bebida, essa vírgula está marcando a omissão do verbo. É a vírgula da elipse. Você tanto pode chamar de elipse é qualquer omissão, como você pode chamar de zeugma. Zeugma é uma figura de linguagem que é um tipo de elipse que as bancas quase não comentam, não falam de zeugma, falam de elipse de um modo geral. O que é zeugma? Zeugma é isso, é a omissão de um termo que já foi citado anteriormente. Como já foi citado anteriormente, zeugma. Mas já que é uma omissão, você pode chamar simplesmente elipse. E essa vírgula, lembra também uma coisa para você não esquecer, essa vírgula é a chamada vírgula vicária. O que é vírgula vicária? Vicária significa vizinha. Por isso que ela é chamada de vicária. Esse radical vicária é vizinha. Adriana, como assim vizinha? É que ela substitui um vizinho, um termo vizinho, que já foi dito ali anteriormente. Por isso, vicária, ela substitui o vizinho. Ela entra no lugar do vizinho, por isso vicária, entendeu? O vizinho que foi citado anteriormente foi omitido e ela marca essa omissão. Tudo bem? Tá comigo, então? E isso é como se houve a omissão do verbo aqui. Deixa eu colocar aqui a setinha. Houve a omissão do trouxeram. As mulheres trouxeram a bebida. Tá certo? Tá comigo, então? Dri, fechamos, tá? Fechamos a revisão. Tá bonito. Dri, dá vontade de colocar a vírgula antes do etc. Então, você vai ter que controlar essa vontade.
tá? Não se deve usar a vírgula antes do etc, porque não se deve usar a vírgula antes do e numa enumeração. E o etc, ele já tem um e dentro dele, dá vontade mesmo, né? Sabe o que dá vontade de fazer? Ó, faça que eu também tinha essa vontade. Dá vontade de colocar vírgula antes do etc e reticências depois. Lembra? Lembra que a gente fazia isso? Não pode. Faça pela última vez. Ó, tá vendo esse negócio aqui? Vírgula, etc. e reticências? Isso deve ser retirado, excluído da sua vida. Sem colocar vírgula antes do etc. e sem colocar 3 pontinhos ali, as reticências antes do etc. Isso aqui não pode, isso aqui não pode, tá bom? Eu me lembro de que eu adorava também colocar reticências depois do etc. Que mais? Professora Adri, tenho dificuldade de entender a separação de sujeito de verbo. Isso aí a gente vai treinar mais, porque é análise sintática. Análise sintática. Quem tem dificuldade de ver a vírgula separando sujeito de verbo, o treino melhora, a gente vai resolver muitas questões. Professor, o termo omisso é sempre verbo? Foi o que eu te falei. As gramáticas não dizem que é só com o verbo, mas na prática é o verbo. Professora, se na enumeração vier o todo no final da frase seria um aposto resumitivo? Sim, o aposto resumitivo é aquele que vem no final da frase. Tudo, todos, resumindo o que foi dito anteriormente, tá? Dri, quando usar o ponto e vírgula, a gente vai ter uma aula só de outros sinais de pontuação para fechar, e aí você vai ver. Fique tranquilo, confie em mim. Hoje é só vírgula, tá? Hoje é só vírgula, tá? Tudo bem? Então, todo mundo aí... Dri, repete, por favor, a explicação da vírgula vicária. Então, para fechar, pessoal, entendeu o que é a vírgula vicária? A vírgula vicária é a vírgula da elipse. A vírgula vicária é a vírgula da elipse. Ela é chamada de vicária. Vicária é o mesmo que vizinha. Ela é chamada de vicária porque ela substitui um vizinho, que já foi dito anteriormente. Por isso, ela é vicária, tá? Tudo bem? Adriano, o que é omissão? Omissão é não dizer. Ó, no primeiro caso, quando eu digo assim, os homens trouxeram a comida, aqui o verbo está explícito. No segundo caso, o verbo está implícito. Então, o que é omissão? Omissão é a elisão, é a eliminação de um termo que está ali implícito no contexto. No contexto, você consegue ver que houve a omissão, tá? E o primeiro verbo está explícito, o segundo está elidido, elipse. Agora sim, continue com esse resumão aí ao lado. No próximo bloco, vamos finalizar as regras. Quando a cada regra finalizada, vamos lançar aí no nosso resumão. Acho que fiz tudo, né? Acho que coloquei isso, omissão foi aquilo que foi retirado, que não foi dito. Isso, tá bom? Dri, tenho muita dúvida onde colocar a vírgula. Isso, vai melhorar, tua vida vai melhorar. Né? Então vamos lá, roda a vinheta, porque hoje o bicho vai pegar. Eu vou rodar a vinheta e nós vamos às outras regras. O resumão a gente vai pegar daqui a pouco. A cada regra a gente volta para o resumão.